Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente é aqui mãe e filho. Estou com a Marcela e com o Dan. Eles têm um projeto incrível aqui, a Anjos de Lázaro Home Care. Nós vamos contar um pouquinho, mas antes de falar sobre isso, eu quero aproveitar e falar, já curte esse episódio, porque eu sempre esqueço de falar. E a gente está voltando agora na segunda temporada do Sim Ela Podcast, com muitas novidades. A gente tem convidados especiais, todos eles alinhados com os nossos pilares, com nossos valores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor, cuidado e longevidade. Então, sejam muito bem-vindas, Marcela e Dan. Se apresentem, por favor. Roberta, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite. Muito bom a gente saber que tem pessoas, que se interessam pelo nosso trabalho. E meu nome é Marcela. Eu sou a fundadora dos Anjos de Lázaro, é uma empresa que nasceu do meu coração mesmo para cuidados com idosos, E eu tenho o meu filho, o Berdan, que ele é meu sócio, meu companheiro aí de caminhada, Então, assim, a gente tem essa empresa de cuidadores, A gente leva os cuidados aos idosos nas casas, mas a gente, assim, tem uma prestação de serviço que a gente gosta muito de... Não conta ainda, calma. Calma, porque isso foi um motivo que me conectou, porque o cuidado com idosos, você tem esse serviço, ele é um serviço que demanda muita atenção, muito carinho. Sim. Mas quando você trouxe pra gente que você tem um serviço que é um diferencial, que aí sim eu acho que é a cerejinha do bolo, porque além do serviço de cuidador, a gente vai explorar um pouquinho mais isso, além do serviço de cuidador, também tem um outro tipo de cuidado. E aí, se você me permite, eu vou pedir pro Oberdan, o Nunes. Eu falei que eu ia me enrolar. Vou pedir pro Dan falar um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fazem com maestria. Primeiro se apresenta, quem é você, me conta como que você entrou, ou você só entrou porque você é o filho da Marcela. Não. Boa tarde, Roberta. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um prazer para a gente estar podendo divulgar nosso trabalho e fazer outras pessoas conhecerem e também ajudar outras pessoas, mesmo que indiretamente, enfim. Meu nome é Oberdan, como já foi dito, Oberdan Nugues. E esse serviço de neto de aluguel foi muito por acaso, eu nunca achei que eu iria para esse lado, assim, Desde que eu sou pequeno, minha mãe sempre esteve na área, com idosos, e nunca achei, eu falei, mãe, eu acho que não, minha mãe realmente nasceu para isso, não é todo mundo, e ao contrário, pelo jeito, eu também nasci para isso, porque eu gostei muito, vi que faço a diferença na vida deles, a gente tem essa oportunidade, de ver o quanto eles gostam, o quanto eles ficam felizes e se sentem amados, cuidados e principalmente vistos, que eu acho que essa é a diferença do nosso trabalho. A gente traz essa visibilidade novamente para eles, Me conta o que é exatamente ser um neto de aluguel. Olha, eu tentei já bolar essa resposta aí. Eu vou falar a primeira coisa que me vem assim na minha cabeça, eu acho que na verdade é uma missão, A gente tem essa missão de ressocialização dos idosos. Alguns tinham uma vida muito ativa, a maioria, mas assim, eu digo ativa às vezes de sair numa padaria específica ou num ponto da praia que gostava de surfar, algo do tipo. E, inclusive, nós temos, uns que são atendidos e tem essa possibilidade de ir até a praia novamente para matar a saudade, para contar as histórias. E isso é importante, traz de novo, eles, a juventude, trabalha a mente, o psicológico, e você vê o quanto faz bem, o quanto eles voltam para casa ou às vezes para o asilo
contando como foi, o que fazia, o que ele lembra de coisas do passado, né? Então eu acho que essa é a nossa principal missão, a ressocialização e trazer essa visibilidade para eles, né? Conversar com outras pessoas, ver o movimento da rua, ver assim, coisas que para nós é normal, por conta da idade, a gente está trabalhando, está no nosso auge de vigor, né? Para eles não é tão simples, então a gente traz essa possibilidade para eles. Berdan, quando você fala, né, a visibilidade, e uma das já é comprovado cientificamente que não é só uma boa alimentação, um cuidado com o corpo, mas a socialização, ela é um fator importante na nossa longevidade, de manter, de nos manter vivos mesmo, né? E aí, quando a Marcela começa a trabalhar, quantos anos você já trabalha com cuidados de idosos, Marcela? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu estou cuidando de idosos há 25 anos, né? Eu comecei mesmo como voluntária em um lar de idosos há muito tempo atrás. E aí eu pensei, por que eu não posso ter isso, cuidar, né? Como é que eu faço para cuidar? Aí eu fui procurar curso de cuidadora. Aí depois eu falei, acho que eu quero mais. Aí eu fui procurar me especializar um pouco mais como auxiliar técnico. Na época estava muito na moda, né? Há 25 anos atrás, né? Então eu falei assim, não, acho que é isso que eu quero, embora eu não quis, eu fiz o curso pensando somente em cuidar de idosos. Eu nunca pensei assim, eu vou fazer o curso e vou trabalhar num hospital tal. O meu sonho era fazer o curso, adquirir conhecimento para poder cuidar dos idosos, né, nos lares, mais casa de repouso, que a minha história toda de cuidadora de técnica de enfermagem foi dentro de casa de repouso. Um ou outro fazia um atendimento a domicílio, mas a minha base toda é casa de repouso, né? Então, assim, mas uma das coisas mais importantes que me motivou dentro do curso, eu pensei que, assim, eu queria adquirir o conhecimento técnico, mas eu queria, além da técnica, eu queria também curar a alma, se isso é possível, daqueles idosos, porque, assim, me comovia, né? Ver eles naquela situação vulnerável, né, ali quietinho, porque a vida deles é muito paradinha ali, né? Então eu queria, trazer, lógico, fazer um curativo, dar remédio, dar um banho, ajudar eles nessas necessidades básicas, mas eu quis ir além, né? E deixa eu entender aqui, você falou que há 25 anos você trabalha, né, começou de forma voluntária, depois Sim. viu que existia a possibilidade de você realmente trabalhar com isso, de virar uma profissão. Isso lá há 25 anos. Quantos anos você tem? Eu fiz 29 agora, semana passada. Ou seja, praticamente ele já nasceu com essa missão e ele não sabia que ele falou. Ele jogava, inclusive agora eu me lembrei disso, ele jogava dominó com os idosos, porque ele tinha 5 anos quando eu comecei, basicamente, assim, voluntária e cuidadora nesse meio, assim, ele jogava dominó, né? Com o seu Manuel, era um senhorzinho lá, sempre tendo contato. E ele era, assim, apaixonado, ele ficava comigo às tardes naquele lar de idosos, e os idosos amavam ele tomava até banho de chuva lá no jardim lá deles, e eles se divertiam vendo ele tomar banho de chuva, era criança. Ou seja, você já era um neto, né, de várias... Foi escolhido. Você já nasceu para ser um neto. E deixa eu só entender uma coisa. Você tem na sua família pessoas que você, de repente, teve que cuidar ou que te levaram a isso? Como que você foi ser voluntária, né? Porque há 25 anos atrás você estava provavelmente com a idade do Berdan um pouco mais nova. Isso. Por que você foi ser voluntária? Voluntária, porque não é uma coisa normal de uma jovem que está na flor da idade. Vou ser voluntária, vou dar banho em velhinhos. Então, Roberta, essa pergunta ela é muito boa mesmo, porque, assim, na verdade, o meu interesse por idosos, né, por estar perto deles, eu acho que eu não tive contato com avós. Talvez, né, no meu inconsciente, né, me trouxe essa vontade de estar perto. Então, eu até estava contando esses dias para o meu marido que desde os meus 12, 13 anos, eu comprava bolacha de maisena
ia levar num lar de idosos que tinha perto de casa, mas eu nem conhecia nenhum. Nem sonhava um dia em ser profissional da saúde, ser mãe, nada disso, né? Eu era uma criança, adolescente. E assim, eu acho que... Ai, gente, me perdi. Não tem problema, a gente está falando justamente sobre essa tua missão, porque isso é uma missão. Você falou que desde os 13 anos você já comprava bolacha de maisena, que aqui entre nós é só para os velhinhos mesmo. Só para os velhinhos, é. Mas eu lembro como se fosse hoje a bolacha de maisena, eu sei exatamente... Eu adoro bolacha de maisena, eu já sou velhinha. Esse lar, ele não existe mais, né? Mas depois, a minha mãe, ela teve depressão por muito tempo e, assim, naquela época... O meu pai, ele não sabia muito bem como lidar com isso e acabou internando ela numa casa de repouso. Que, coincidentemente, não sei se existem coincidências, né, na nossa vida, era a casa onde eu ia levar as bolachas de maisena, né? E essa casa não existe mais hoje, né? Minha mãe já faleceu, minha mãe, inclusive, teve Alzheimer, né? Mas eu não consegui cuidar dela. Tá, então, assim, foram muitas coisas, né? Eu acho que eu não consegui cuidar dela, então, talvez, por conta disso, eu acho que eu transferi tudo que eu queria ter feito por ela, eu faço por todos os idosos que se aproximam de mim, né? E eu acho que isso realmente vem de dentro, né? Eu acho que é por isso que ele vai além, né, da profissão. Vai além do cuidado físico. Vai além. E é isso que eu tento transmitir com os anjos de Lázaro, né? E com as cuidadoras, porque eu penso, quando eu faço quando eu faço uma geral, assim, um balanço geral, né, de tudo, eu falo, gente, até as cuidadoras estão diferentes hoje, né? Quando elas entram para a equipe, elas vêm com uma visão, né? E elas também se transformam. A gente só não transforma a vida dos idosos, como a gente também transforma a vida das cuidadoras, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito... É mais do que legal isso. É uma missão. É uma missão. Eu me sinto, assim, realmente realizada, né? Estou cumprindo algo que realmente eu vim para cumprir, né? Não é fácil, mas... Nada que vale a pena, né? É fácil, né? Mas vale muito a pena, sabe? Tudo, todos os dias, tudo que a gente passa, assim, só de ver cada sorriso deles. A gente vai ter aqui algumas fotos logo, mas antes de mostrar as fotos aqui, eu queria perguntar, você só tem ele de filho? Não, eu tenho ele que é o meu primogênito, né? De 29 anos, e eu tenho a Sara, de 17, que vai fazer 18 agora em julho. E é a minha mocinha, né? Eu tenho um casal. Tá. E o serviço de netos de aluguel, quando que ele realmente surgiu? Quando que você teve, não sei se foi uma ideia, uma inspiração, pelo que eu vi, ele já existia desde cedo, porque você já levava o seu próprio filho para brincar lá com os idosos. Mas quando que isso virou realmente um diferencial, um produto, né? A gente está falando aqui de amor, mas todo mundo precisa pagar as contas, é um serviço, né, que é prestado, e a gente vive num mundo onde precisa, sim, todo mundo ser recompensado. Quando que surgiu o serviço neto de aluguel? Então, o serviço neto de aluguel, eu estava dentro de uma casa de repouso, trabalhando há muitos anos, né? Um lugar que eu amo, que eu falo que é meu segundo lar, né? E por muitos anos. E lá, assim, quando eu via a vida deles ali tão paradinha, né? É monótono, né, para eles, assim, porque eles têm a rotina deles, mas é tudo dentro daquela casa, né? E aí eu pensei, poxa, aí eu comecei a levar atividades para dentro da casa. Eu sei que tem profissionais que fazem isso, né? Mas eu tentei levar, assim, atividades que eu conseguisse trabalhar com todos, individualmente, em grupo. E aí eu vi que foi dando certo, assim, eu tinha ideias, né, criatividades, não sei, acho que vem da alma mesmo, do coração. E aí estava dando certo e os idosos gostavam muito, sabe, daqueles momentos. Eu separava um dia da semana e a gente fazia brincadeiras, enfim. Momento espiritual de oração, cada um dentro da sua fé. E aí eu falei assim, poxa, por que não levar isso, né,
para fora daqui também, não ficar só aqui nesse local, e sim levar para as casas, para outras clínicas talvez, né? Então eu falei assim, mas aí eu preciso ter alguém que faça isso, porque eu não ia dar conta, eu já estava trabalhando, né, lá, eu não ia conseguir. Aí foi quando eu pensei, poxa, será que, né? Será que ele daria, né, para fazer esse trabalho? Um rapaz, né? forte, novo. Não. E que gosta dos idosos, então, que os idosos gostavam. Porque assim, ele tem a sensibilidade, né, que é difícil você encontrar nas pessoas, né? E aí eu falei assim, não, mas eu acho que ele conseguiria fazer um trabalho legal para levar um idoso para passear. Aí eu pensei, bom, mas aí eu tenho que dar a base para ele, para que ele possa, e vamos ver se ele gosta, né? Aí eu fiz a proposta para ele, falei, se você fizer tal coisa, tal... E aí quando surgiu a ideia, veio o primeiro idoso, que é esse que aparece mais na foto. A gente vai falar já disso. Isso. E aí eu queria perguntar para o Oberdan, quando que você realmente, porque eu já entendi que a tua mãe te trouxe meio num teste ali, né, um período de experiência, mas como que foi para você virar essa chavinha de falar assim, isso agora é uma profissão? Porque é uma profissão, é isso, né? Você tem uma empresa hoje que faz isso. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa tua virada de chave, como que você enxergou isso? E enquanto isso, eu vou pedir para a produção colocar algumas fotos e que você também vai falar um pouquinho, mas... E vai aparecer o nosso garoto propaganda aí, Uhum. que foi o primeiro, o senhor Dionísio. É ele mesmo. Conta um pouquinho como que foi essa virada de chave. Então, eu fui para fazer esse teste, né, para ver se... Tem a questão, não é só a minha pessoa querer. Às vezes o idoso não se dá bem, principalmente o cuidador homem. O homem, no geral, tem uma dificuldade quando vem um outro homem, né, cuidador. Por ter tudo essa questão de poder, né, vamos dizer assim. O homem se sente perdendo o poder de, não posso fazer isso, eu tenho que ter que ir um outro homem aqui para poder, tipo, me auxiliar, tem tudo isso, né. Uhum. Então ia ser um teste nos dois sentidos, para mim e para ele. Ver se ele se daria bem com o homem. Nunca tinha conseguido. Mostra pra gente como é o nome dele? Dionísio. Seu Dionísio. Seu Dionísio? Acho que deve ser o próximo. Acho que é a próxima foto, produção. Mostra pra gente, o seu Dionísio é esse aí? Olha aí, seu Dionísio. Conta um pouquinho desse teste que você está falando, dessa quebra de... não é paradigma, mas essa quebra mesmo de barreiras. Né? Porque foram barreiras dos dois lados. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vou te falar... fofinhos. Foi muito fácil, para falar a verdade. Assim, o que eu identifiquei rápido, que também na questão, a diferença grande do neto de aluguel para cuidador, e eu também sou cuidador, tá, para deixar claro. A gente conversou sobre isso e eu quero depois trazer esse ponto, porque o neto de aluguel, ele não é só uma companhia. Sim. Né? Uhum. Ele também tem que ser um cuidador que vai poder atender as necessidades ali eu lembro que a gente conversou, isso é importante. Mas conta pra mim, eu já te interrompi, desculpa. Não é só para salientar que as pessoas acham que é só passear e dar um sorriso, e não é bem assim, tem que ter um preparo, né? Enfim, mas foi fácil, porque o seu Dionísio é um amor de pessoa. Ele, a família dele, assim, deu todo o suporte pra gente trabalhar, e eu percebi que ele ia se dar melhor comigo se eu começasse a interagir com ele como um amigo. Não que eu não seja, hoje em dia eu sou amigão dele mesmo. Mas no primeiro contato, né? Não ficar aquela coisa padrão de cuidador com idoso. Então eu tratei ele, sempre brinquei com ele, chamando ele de bonitão, mas realmente ele é um galã um galã. Eu falo que ele é o galã da orla, tem o olho claro, dentinho de ouro. Então ele achava lindo, ele adorou, porque a gente passava na rua, ele conhece todo mundo, as moças falam com ele, então deu super certo, assim, o famoso match, né, que o pessoal fala. Uhum. Então, e aí eu fui vendo como ele ficava depois que a gente saía, principalmente quando eu dava tchau pra ele, toda vez era a mesma coisa, ele falava, você já vai? Vai com Deus, muito obrigado por tudo, viu? Obrigado pela companhia, ele sempre falava. E eu falei, é isso aí, é um propósito de vida, que eu vi as pessoas falando que, meu propósito é esse, e eu estava em busca disso, e quando eu percebi a mudança que a gente faz na vida de uma outra pessoa, né, de um idoso. Isso não tem preço. É para uma mãe ouvir isso, né? Já é especial para... Era o que eu tava pensando, não posso, né? Não pode o quê? Chorou, né? Vamos chorar, não tem problema nenhum. Não, mas assim, eu olho para ele hoje, eu falo assim, meu Deus, às vezes a gente tem um filho,
né? E não sabe se está cumprindo a missão de ser mãe, porque eu mandei esses dias um post para ele dizendo que assim é o rascunho, né? Porque eu aprendi a ser mãe com ele. Ele foi meu primeiro filho, né? Então às vezes a gente acha que está falhando, né? Lógico, a gente falha, mas você passar para o seu filho esse é um legado, né? Essa missão, esse propósito, gente, isso assim enche meu coração de alegria. Então, eu vou falar até mais, porque a gente vive num mundo hoje que é um mundo muito superficial. Sim. Né? A gente está realmente com os valores muito... os valores de família estão acabando, a gente vê... Não vou fazer aqui apologia a nenhum tipo de ideologia, mas o valor principal da família está acabando. E você é um rapaz novo, né? Você está com 29, você falou. Isso. Que tem todo esse... já teve a sorte de entender qual que é o seu propósito. E eu penso muito que qualquer que seja a nossa função, qualquer que seja nosso dom que a gente tem aqui na Terra, pode ser fazendo bolo, pode ser criando um filho, pode ser cuidando de idosos, pode ser trabalhando, fazendo planilha. Mas quando você descobre isso, não tem outra base do teu propósito que é servir ao outro. Sim. E aí quando você traz para mim essa questão de, poxa, vou lá, levo ele para passear, o quanto que é importante. Ele está com 93 anos. E você estava me contando aqui nos bastidores que você vai até a praia, que alguns têm a padaria favorita. Às vezes uma coisa tão simples, que é ir até a padaria de esquina que a gente costumava ir todos os dias comprar pão. Sim. Que por conta da idade, por conta, né, por mais que a gente está vendo ali que ele é um senhorzinho todo ativo, mas não dá mais para fazer as coisas sozinho, né? Não, e perder... No caso dele precisa de auxílio também. É para foto a gente dá para ele se sentir bem, né? Tá. Mas aí ele precisa de auxílio. Então, e aí quando você devolve essa autonomia, assim, né? Porque você vai com uma companhia, mesmo que você seja um cuidador, que você tenha realmente ali todo o preparo, você na verdade está sendo uma companhia de vamos até a padaria, vamos até a praia. Você falou que vai passear com ele na praia. O quanto que isso para uma pessoa que viveu uma vida, né, fazendo provavelmente sempre isso, não é valioso. Muito. Né? Coisas que a gente às vezes não percebe. Né? Poxa, eu vou até a padaria da esquina. Cara, a gente pode hoje, mas depois, com o tempo passando... E eu penso muito, eu estou falando porque esse assunto aqui, ele é um assunto que me chama muita atenção, porque eu sempre falei... Até tinha virado piada entre os meus amigos durante um tempo. Eu sempre falei que só tinha um único objetivo na minha vida, que é viver no mínimo até os 102 anos bem. Só que para isso eu sei que eu vou precisar cuidar do meu corpo, vou precisar cuidar da minha saúde financeira, vou precisar cuidar... E eu vou precisar ter uma rede de apoio. Sim. Porque para que eu quero ser uma velhinha sozinha num asilo? Né? Numa casa de cuidados, não se fala, casa de repouso, não se fala mais asilo, desculpa. Vou pedir até para talvez cortar essa parte. Que asilo acho que fica pesado, mas assim, quem é que quer ser, né, uma pessoa lá numa casa de repouso sozinha? Sim. E aí quando chega a figura, quando não tem, e isso eu vi muito lá quando eu estive lá fora, as pessoas vão ficando, né, idosas, e as famílias não têm o costume de ir. Eu não sei aqui, provavelmente é a mesma coisa, tem muita gente que não consegue visitar com assiduidade, porque todo mundo tem a sua vida, né, todo mundo tem aquela correria, e aí chega a figura de um neto que pode estar ali pelo menos uma vez por semana. É mais ou menos isso que você faz? Como que é? Depende, né? Às vezes até mais. Né? Às vezes até mais. Tem uns que é 2, 3 vezes na semana. Depende. Mas normalmente o mínimo seria uma vez na semana, né? E aí, como que é você chegar lá, às vezes na casa de repouso, às vezes na casa... Eles também têm casas, né? Tem, então, tem uns que tem esse... Eu digo que é um privilégio, né? Porque igual eu te disse, da questão de ir até a padaria ou shopping, algo do tipo, normalmente são os que moram nas suas próprias casas ainda, né? Dependendo da casa de repouso, não é tão simples chegar até esse local, né? Enfim, eu esqueci o que você me perguntou, pra falar a verdade. Como que é quando você chega no local que eles estão? Sabe por que eu me perdi? Porque eu ia falar pra você que, na verdade, eu sou várias coisas pra eles. Às vezes eu chego, meu amigo,
Às vezes eu chego, é o personal, porque às vezes a gente tem que correr junto, porque tem uns idosos que eles são mais ativos, assim, que a mente quer correr, não acompanha mais o corpo, tá, quer fazer exercício, aí eu estimulo, não, vamos, a gente vai devagarzinho, lógico, mas então ele já acha que eu sou personal. Aí quando não, eu sou o melhor amigo, então aí depende, né, mas é muito bom ver, de Mas fato tem eles alguém ficam que muito te chama felizes. de neto? Neto de aluguel, assim? Não, tem alguém que te chama, não de neto de aluguel, Só porque... neto que te De neto? que te chama de neto, que te trata como um neto, assim, que você sente essa proximidade? Que eu sinto sim. Aqui não chama de neto literalmente, mas eu sinto sim, com certeza. Tem a Dona Rosário, né? A Dona Rosário me trata assim também. Que é uma senhorinha. A primeira da foto que eu tava no... Vamos ver mais fotos, produção, pra gente contar um pouquinho da história desse... Ela aí. Ah lá. Essa aí então é a Ela Dona tá numa Rosário. casa de repouso. Dona Rosário. Eu chamo ela de princesa portuguesa. Porque ela é portuguesa. Ela é portuguesa. Essa foto é em Santos. Pia dos Apaixonados, em São É São Vicente. Vicente. É São Vicente? Ali é Praia dos Milionários, ali perto, né? Poxa, faz tempo que eu não vou pra lá, hein? É Que mesmo, linda tem foto. esse pier aí dos apaixonados. Nem parece que eu morei a minha vida praticamente toda lá. Ela também tem 92, se eu não me engano. 92? Totalmente lúcida. Tem algum que já passou ou tá chegando ali perto dos 100? Tem um com 99. 99? Seu Antônio. E como é que... Não é esse que corre, senão já sou aí eu. também. Que eu me vejo lá com os 100 anos na praia ali, Nossa, ó. eu queria muito também ter Correndo esse devagarzinho, Espero ter esse com as privilégio. minhas pérolas. Esse daí é no ambiente da casa deles, ou é no... Esse no prédio dele tem a sala de É que jogos. quando chove, né, a opção, o legal é que esse prédio tem a sala de jogos. Então, às vezes tá chovendo, não dá pra passear com ele, ele desce e vai jogar o sinuca, dama, né? E ele gosta muito, e ele Ele é muito gosta. bom. Impressionantemente, assim, ele é muito bom. Ele joga mesmo, viu? Não é só pra pose e pra foto, não. Ele joga mesmo. Ele joga muito. Esse é o valor da maturidade. A gente tem tempo pra treinar aquilo que a gente gosta. Ah lá. Esse daí é o primeiro da foto, não é? Aquele a gente fala que é garoto propaganda porque eu tirava muitas fotos, né? Com ele, sempre tirei, então. Que fofinho. Tem mais produção. E essa moça? Ela é neta de aluguel. Então agora vamos falar dos serviços que vocês oferecem, né? Porque a gente está aqui, o representante, o Oberdan, mas existe uma linha, né? Existe. Um serviço que você tem ali vários netos de aluguel. Antes de tudo, já fala para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, como que eu me torno uma neta de aluguel se eu quiser? Então, para você ser uma neta de aluguel, primeiramente você tem que ter a base, né? Que é o ser uma cuidadora, auxiliar técnica também. Né? O mais importante é ter essa base do conhecimento técnico, né? Que é você identificar primeiros socorros, saber ver uma pressão, identificar, né, se o idoso está bem, apto para poder sair, porque afinal de contas você está tirando ele de um lugar seguro, digamos, né, que é a casa dele, para estar indo para a rua, onde você corre mais riscos, enfim. Então, o neto de aluguel, ele tem que ter como base esse preparo de conhecimento como cuidador, né, ou como técnico de enfermagem, auxiliar ou técnico de enfermagem. Inclusive, a gente está aí para lançar, né, o curso aí, mais uma turma, né, de cuidadores, e agora com esse diferencial do neto de aluguel, que é essa nova proposta, porque as meninas e a mão de obra masculina é muito difícil, tá, nesse meio. Então, quando eu falo as meninas, porque eu tenho mais mulheres, né? E elas, a maioria, essa moça mesmo, a Pamela, ela é técnica em enfermagem, inclusive ela é especializada com autista. Ela tem aquele curso ABA, então assim, ela é diferenciada mesmo. É que assim, elas não param de estudar, isso que eu acho legal, né? Então, ela se tornou uma neta de aluguel por ter também essa sensibilidade também dentro dela, né? De poder sentir, sabe? O idoso para poder levar ele, as coisas, a abordagem dela, então tem tudo isso, né? O neto de aluguel tem esse diferencial, a forma como ele conduz, porque é aquilo, o cuidador assusta, é como meu filho falou, aí você chega e chama de amigo, né? Já muda, né? Então assim, a gente não usa aquele uniforme de cuidador, né? Ele usa bastante agora a camiseta escrito neto de aluguel.
que é pra gente poder divulgar o nosso trabalho, né? Mas as meninas, geralmente, elas vão de rosinha, vão com pijaminha hospitalar, não branco, né? Porque eles se sentem assustados, né? Os idosos. Então, eles têm um pouco de pavor dessa coisa do cuidador, né? Da enfermeira ou cuidador. Então, a maioria tem Alzheimer, né? Então, é assustador para eles. Então, a gente tem que pensar até nisso, na roupa que o cuidador, né, o neto vai usar, para não assustar o idoso na hora da gente chegar, para levar, para passear, né? E para as pessoas também não falarem. Esse daí também é neto de aluguel? Esse foi o dia que a gente pegou, eles são de uma clínica, e a gente pegou eles para ir no circo. Esse aqui que é o... É o Cláudio. O Cláudio, que é o que eu falei que gosta de correr. Ele também é 7. Tá. Ele também tá na clínica. Ele tá também na clínica. Ele tem 67 anos. É novo, 67 né? é Você vê novo, como... né? Muito novo, só que tem As pessoas veem... demência senil. Certo. As pessoas me veem com ele e acham que ele é meu tio, meu pai, algo do tipo assim. E o pessoal, quando eu posto nos status, né? O pessoal fala, quem é esse moço, né? Aí algumas senhoras me pedem até o telefone. Eu brinco assim, eu falo assim, meu filho é casado. Não é seu filho, aquele senhor que tá... Eu achei ele que todo ele era... bonitão. eu achei que ele era também um neto de aluguel. Não, ele é um... A gente presta serviço, né, pra ele. Poxa. Um amor de Então, pessoa. basicamente, para ser um neto de aluguel, você precisa ter conhecimento técnico, né? Fazer um curso básico e ter muita vontade, muita empatia com o próximo, com aquele que está ali na nossa frente, né? Isso. A gente está quase... Eu não queria estar acabando aqui. Aliás, até já esqueci que a gente está aqui apoiadas hoje pela Bonjour Plantas e Flores, que me trouxe aqui esse arranjo maravilhoso de presente. Obrigada, Débora. Olha, a gente está quase encerrando, mas eu queria já convidar para trazer mais informações. Só que eu queria que vocês me falassem, o Berdan já entrou um pouquinho, né, nessa parte do propósito e tal, e tá claro em toda a tua comunicação, desde quando você começou lá com 13 anos, né, levando biscoitinho para os idosos. Se você, sem colar um do outro, tá bom? Mas se você fosse falar assim, eu quero ser lembrada por isso, esse é o meu legado. Tirando que você já deixou aqui um legado, né? Verdade. Que o Berdan já está aí num caminho incrível, que mesmo que amanhã ou depois ele não queira mais ser neto de aluguel, isso não dá para sair, não dá para tirar de você, né? Não é como uma tatuagem que a gente faz, né? Tirando isso, qual que é realmente o legado quando você pensa no teu trabalho, que eu sei que não é... Deve ter, a gente nem entrou aqui nos pontos que são difíceis, mas qual que é o legado que você traria pra gente? Então, eu estive pensando nisso, né? E eu acho que o ponto mais importante não é só o amor, assim, né? Que a gente leva para o outro, né? Uma outra vida. É você levar o amor, você transforma aquela outra vida, né? Você traz vida novamente para uma pessoa que já talvez não tinha tanta esperança, né? Digamos assim, por já ter uma certa idade, suas limitações. Então, você levar vida para o outro, isso é maravilhoso. E assim, eu acho que assim, o legado seria eu além de levar a vida, de transformar a vida do idoso, transformar também a vida de quem cuida, porque para quem faz esse trabalho, que é além, né, dos cuidados básicos, é transformador mesmo. Eu sei porque eu fiz, eu faço e eu presencio isso, eu respiro isso 24 horas por dia, né? Então, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Na verdade, quase 30, né? Porque você criou aqui, ó, o seu sucessor. É mesmo, como é, né, a vida. E para você, Berdan, você é muito jovem, mas você já está aí num caminho que você descobriu o seu propósito, você falou lindamente aqui da tua missão. Qual que seria o teu legado? Olha, não tem como fugir do que ela respondeu, porque a gente trabalha em conjunto, né? Mas eu acho que meu legado é poder ter trazido
cor para a vida deles. Eu acho que essa é a frase, porque não que eles não sejam felizes num lar de idosos, né? De repouso, desculpa. Eles têm uma vida monótona, igual ela disse. Por exemplo, você vê o Cláudio ali, ele é totalmente ativo. Totalmente, para ele, quando sai assim para passear, para ver a rua, você vê o quanto ele rejuvenesce nesse dia, o quanto ele volta falando disso uma semana, de como foi a experiência dele na rua, de almoçar fora, igual a gente faz. Então, trazer cor para a vida deles, assim, dar esse sabor de rejuvenescimento, né? De trazer eles de novo para... Ou seja, você é o cara do salzinho, você dá um salzinho na vida das pessoas. É verdade. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de poder fazer isso e me sinto muito feliz, muito honrado com isso. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei. Quando eu conheci a tua mãe num evento e ela falou sobre esse trabalho, eu já falei para ela na hora que eu queria trazer aqui. Hoje eu conversei com a Marcela e com o Oberdan. Eles são da Anjos de Lázaro Home Care. Um trabalho incrível de acompanhamento, não só de cuidados, né, porque os cuidados básicos eles são importantes, são necessários, mas também com esse serviço de neto de aluguel que traz mais dignidade, que traz mais amor e traz um temperinho a mais aqui para a vida dessas pessoas que já viveram tanto e que tem tanto para ensinar para a gente se a gente estiver dispostos a ouvir, porque eu acho que foi isso que você aprendeu, né, quando a sua mãe carregava você para lá. Você aprendeu muito, né, com todos eles. Ela fez um ótimo trabalho. Ai, que lindo! Não podia ter jeito melhor de terminar esse episódio com essa declaração aqui linda desse filho para essa mãe. Tô indo, mas você já sabe, eu volto. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.